Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso pós-jogo no canal Jovem da Fiel. E rapaziada, que jogo que o Corinthians fez hoje. Não foi aquele jogo assim, pessoal, que é de encher os nossos olhos. Foi um jogo que algumas peças precisavam mostrar por que estão ali. Sabe, pessoal? A gente, ganhou 3-0 do Remo, com todo o respeito ao Remo. Tem uma história muito grande ali no norte do nosso país. Mas assim, pessoal, o Remo é pra todo mundo ganhar dele, cara. O que eu falo todo mundo, time grande. Chegar e passar o carro e pronto, 3-0. O Corinthians fez isso. Eu acho que assim, o Corinthians precisou desse resultado. Tá com uma série negativa aí na parte administrativa do futebol. Então, pessoal, o Corinthians precisava ganhar desse jogo. Precisava e muito. A torcida foi lá, compareceu, fez uma festa, né? Foi muito bom a gente voltar a jogar na Neoquímica Arena, por mais que ela não esteja ainda em 100% de condições de gramado, capacidade, tudo. Mas graças a Deus deu certo, eu acho que foi um jogo bem fluido. E assim, pessoal, vamos manter os nossos pés no chão. Né, ganhamos de 3-0 do poderosíssimo Remo. Mas a gente não pode esquecer, pessoal, que em certos momentos a gente teve alguns erros individuais, principalmente com o cabaço do Alan, que eu falo pra você, eu odeio esse cara, eu acho que esse cara tem que sumir do Corinthians. E do Hugo, que eu, como falo, ele não sabe jogar com os pés, eu acho que ele é muito atrapalhado com os pés. Pelo menos umas 2, 3 bolas ali ele devia ter dado chutão, não, mas quer sair tocando, mas sorte que os jogadores do Remo é muito limitado. Então a gente teve esse, eu falo pra vocês, esses perigos, mas o Remo ele praticamente não chutou, não levou perigo, isso foi bom. É por isso que eu falo, mas a gente pode falar assim, mas o nosso meio de campo foi bom? Não, cara, o nosso meio de campo é o mesmo. Nossa zaga foi a mesma. Só que o Remo é um time muito limitado. A gente, como eu falo, a gente não pode também falar 3-0. Calma, a gente agora tá com, se eu não me engano, 27 pontos em sétimo. Então a gente tá ali, ó, na zona do meio de tabela, conforme eu falei, é onde o Corinthians vai brigar. Ali nesse meio de tabela. E assim, pessoal, foi um jogo bom. Eu acho que 3 peças precisavam mostrar o seu talento para que estão ali no Corinthians. Que foi o André, que achou um belo de um passe ali pro primeiro gol do Yuri Alberto. Foi incrível o passe que ele deu. E o Yuri foi lá e fez um belo de um gol, o primeiro gol dele. O segundo gol foi do Caio César, uma, brilhante jogada do Labiar, cruzou ali, Breno Bidon foi lá, acertou a cabeçada e o Caio César foi lá, deixou mais um gol lá. E o Yuri fez de novo com um passe de Labiar. E, gente, o Labiar, pra mim, juntamente com o Caio César, eles estão crescendo juntamente com esse time. Entendeu? Eles não são craques de bola, mas era o que o Corinthians estava precisando. Sabe? O Corinthians estava precisando de um cara que sabia fazer 1 contra 1. O Caio César sabe fazer muito bem. Ele só não cisca, ele faz. Rapaziada, se eu não me engano foi o segundo gol, ele que meio que deu a origem do gol. Então assim, o Caio César, ele tá sendo muito importante ali pro time do Corinthians. Eu falo pra você que tá sendo um dos melhores jogadores. Não tô falando que assim, vai ser lenda, ídolo. Não, gente. Eu acho que assim, o Corinthians estava precisando de pessoas iguais a ele pra gente variar as nossas jogadas. E o Labiai tem aquele passe. Você vê que ele é um jogador técnico. Ele é aquele cara que faz lembrar muito o Carrilho como foi no começo. Entendeu? O Labiai,
Você vê que ele não tem muita velocidade, nada, mas, cara, ele sabe achar uma bola ou outra, um cruzamento, cara, e você vê que ele tem essa qualidade. Isso é muito bom, entendeu? Imagine, assim, imagine se ele pega o Garro no auge bem mesmo, junto com ele. Cara, vai ser muito bom, cara. Vai ser muito, eu acho, benéfico pro clube. Entendeu? Então o Corinthians precisava muito dessa vitória. Eu acho que assim, os primeiros 25 minutos o Corinthians deu uma dormida. Só nos primeiros 30, dos primeiros 10 minutos que o Corinthians atacou. E depois o Corinthians não ia, o Remo também não ia. Ficava aquele jogo, sabe? Parecia que ia ser aquele jogo 0-0. Aí o Corinthians abriu o placar, fez 1, fez 2, fez 3 e acabou também. Voltou pro segundo tempo, né, com outro ritmo, que eu acho que era mais para segurar. O Remo, por mais que tentava, mas não dava, entendeu? É ilimitado, gente. É um time ilimitado. Entendeu? É um time que você vê que o investimento é pouco. Entendeu? Você pega aí que é tudo aí jogador de times que já foram bons, que nem Patrick. Foi um dia um jogador bom, Zé Ivaldo, Marlon, Iago Pikachu. Você vê o naipe desses jogadores já foram bons, agora já estão tudo fim de carreira. Então a gente pegou um time assim, pessoal. Então essa é a minha análise de hoje. Aí o Corinthians volta pro segundo tempo. Cara, o jogo tá matado. Claro, é 3-0, é um resultado tranquilo? É um resultado tranquilo. Você entendeu? É um resultado que, assim, dá pra gente administrar. Mas se imagina, pessoal, se a gente tivesse indo pro intervalo somente com 1-0 e a gente tem essa postura, cara, a chance de dar um empate seria alto. Muito alto. Mas, como eu falei, a sorte a gente pegou o Remo. Mas qualquer outro time que a gente for pegar, é chupeta. Chupeta. Então assim, pessoal, melhor em campo, né, segundo o comentário, na análise, foi o Caio César. Pra mim foi o Caio César. Eu acho que ele buscou a bola, fez jogada individual, fez gol, ajudou a fazer assistência. Então, eu acho que o Caio César mereceu esse gol. Eu acho que o Corinthians ele precisa se blindar da parte administrativa de tudo que está acontecendo e focar no seu futebol, entendeu? Gente, a gente estamos em praticamente todas as Copas por enquanto ainda, a gente está vivo em todas, entendeu? Acho que o Corinthians está fazendo o correto, está farmando bastante pontos para agora, entendeu? São 27, se eu não me engano, o 17º, ele tem 20, se eu não me engano. São praticamente 2 jogos. A gente vai pegar agora o Bahia, lá na casa deles, que é a primeira rodada do retorno. Então, assim, é um jogo importante, que é um jogo, assim, que a gente precisa ganhar, porque a gente está 3 pontos do Bahia, então a gente já vai para 30. Então, é pra gente não deixar muitos os líderes se afastarem. Então, a gente, se eu não me engano, tá com 10 pontos atrás do vice-líder. Eu acho que o Flamengo tá com 37, alguma coisa assim. 37 ou 30 e poucos. E o Corinthians tá ali com 27. Então, o Corinthians ali, cara, precisa ganhar de novo. Eu acho que é impossível, porque é fora de casa. É impossível, mas, cara, a gente precisa desses mais 3 pontos. Porque se o Corinthians está almejando algo grande para esse ano, algum campeonato, o Corinthians não tem elenco para jogar 3 campeonatos. Todo mundo isso aqui já sabe. Mas se você fazer pontos importantes ali no Campeonato Brasileiro e focar nas Copas, cara, você pode ter certeza. Né, se caso for campeão, eu saí de todas as Copas, mas eu ainda tô vivo em alguma coisa no Brasileiro, vamos lá, vamos buscar. Então é isso que o Corinthians, eu acho que precisa fazer essa gestão. Então o jogo de hoje o Corinthians jogou bem, parabéns ao Corinthians, mas gente, eu falo, o Remo, como diz aqui na minha cidade, é cachorrada morta. Time grande que tem estrutura tem que passar, é obrigação chegar e passar o carro, 2, 3, 4, entendeu? Com todo respeito ao Remo. O Remo, como eu falei, gente, é um clube grande, é um clube gigante no norte. Tem sua importância no futebol brasileiro, entendeu?
Mas assim, pela limitação, por tudo, você tem a obrigação de ir lá e ganhar. Por conta de salário, por conta de investimento, por conta de tudo, cara. Entendeu? E é isso, pessoal. Eu acho que além do Alan, o Alan e o... mas o Alan, que quase vendeu a paçoca 2 vezes aí, como falo, esse cara, não, pra mim, não é mais jogador de futebol. Eu acho que assim, o time do Corinthians foi bem, o Hugo tentou dar uma presepada ali também, mas é um erro que ele já tem, que é a saída com os pés. Né, o Matheus Bidu jogou muito bem, o Mateuzinho muito forte no ataque, defensivamente também. O André jogou muito bem, o Bidon jogou bem. Eu acho que o Bidon, ele tá voltando a ser aquele Bidon que a gente tava querendo que ele fosse. Entendeu? O Labiat tá nos surpreendendo. Entendeu? Chegou aqui tímido, sob críticas, agora tá fazendo passe, tá dando suas jogadas. O Caio César é outro jogador que veio sobre crítica. O cara tá fazendo uma diferença do caramba. O Yuri Alberto precisava desses gols. Se eu não me engano, desde março que eles não março que ele não faz gol, entendeu? O camisa 9 não pode estar sem gols, entendeu? Pra mim, como eu falei, gente, o Yuri é um ótimo centroavante. Mas quando ele tá ruim mesmo. Mas quando ele tá bom, irmão, ninguém segura o homem, velho. Ninguém segura. Então assim, pessoal, 3 pontos muito importantes. Agora vamos esperar, né, o que vai acontecer. Agora domingo a gente pega, se eu não me engano, o Bahia ali na Fonte Nova. Vai ser um jogo muito difícil porque praticamente o Rogério vai estar ali bem pressionado, porque o Bahia estava ali no G4, agora caiu muitas posições. E vamos ter que fazer resultado, pessoal. A gente tem que se afastar dessa zona de rebaixamento, onde o Corinthians não merece estar. Acho que o Corinthians merece estar brigando por coisas grandes. Parabéns ao time. Eu acho que fez muito bem a partida, jogou muito bem. Apesar que no segundo tempo praticamente só foi mais toque de bola, uma jogada ou outra, entendeu? Já começou a poupar os jogadores, entendeu? Pra sequência, gente. Porque o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Sul-Americano, ele não perdoa. Se você não tem um bom descanso, uma boa gestão de tempo, você vai pra vala. Senta na graxa mesmo. Então, beleza, pessoal? Então, hoje esse é meu pós-jogo. Parabéns. Eu acho que não tem muito o que dizer. Eu acho que jogadores que precisavam mostraram o que estava faltando. E assim, pessoal, o Corinthians jogou só primeiro tempo, segundo amornou, administrou, fez muito bem. E é isso, pessoal. Beleza? Amanhã talvez vai ter um vídeo só de alguma notícia ou outra. E é isso, pessoal. Beleza? Pessoal, deixa seus comentários aqui, compartilha esse vídeo, deixa muito o seu like, se inscreva no meu canal. Pessoal, é de graça, ajuda muito o meu trabalho, a gente ter uma relevância, a gente crescer, pra gente ter mais pós-jogos, pra gente ter mais visibilidade, pra gente crescer o nosso trabalho, pessoal. Beleza? Semana que vem vai ter algumas novidades e, como eu falei, estou orando muito pra Deus que dê tudo certo. Não estou falando o que é, porque tem gente aí do outro lado que gosta de gorar, entendeu? Tem gente que fala vai que vai dar certo, mas tem gente que quando é pra atacar a vara em você, vai atacar a vara. Beleza, pessoal? É isso, pós-jogo é só isso. Todos os jogadores, exceto o Alan, pra mim, foi muito bem. Reservas, não teve muito o que mostrar o futebol, porque foi um jogo que já estava ganho, então foi um jogo mais administrativo. Parabéns ao Diniz, que mostrou um pouco, que mudou a postura também do nosso time. Beleza, pessoal? Um forte abraço para vocês, tamo junto, é nóis e vai Corinthians!